Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente está vendo uma mudança interessante, muito importante aí nas questões referentes a eleições. Infelizmente, essa mudança, essa novidade, ela ainda está tramitando, e ela não vai poder ser usada nas próximas eleições do ano que vem, de 2020, mas apenas nas eleições de 2022. Mas melhor do que nada. Sobre o que eu estou falando? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara acabou de aprovar a admissibilidade da PEC do voto impresso, tá? Não significa que o negócio já está liberado, já está autorizado, significa apenas que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou a admissibilidade desse projeto, tá? E por 33 votos a 5, a PEC, então, foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ela exige a impressão de cédulas em papel nas eleições, tá? O texto é de autoria da deputada federal Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, tá bom? Segundo esse projeto, pessoal, as cédulas de votação elas poderão ser conferidas pelo próprio eleitor na hora que ele for realizar ali o seu voto, tá bom? E essas cédulas depois serão depositadas em algumas urnas que vão ficar ali de forma automática, sem contato manual, vão cair dentro de uma urna ali para fins de auditoria, tá bom? Agora a PEC precisa seguir para a comissão especial, depois precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara e também no Senado, tá? Por isso é uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, e a tramitação desse tipo de projeto é um pouco mais burocrática. É por isso, então, que ele foi aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça, vai para uma comissão especial, depois tem que ser aprovado no plenário do Senado e depois no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado para isso se concretizar. Mas já é um bom caminho aí, uma boa medida, porque a votação vai continuar sendo eletrônica, só que vai ter a possibilidade de uma auditoria física, né? Você olhar ali esse comprovante que foi emitido, tá? Então, uma notícia positiva, ainda que não passe a valer para as eleições de 2020, do ano que vem, mas vai passar a valer, caso consiga percorrer todo esse trajeto, vai passar a valer para as eleições de 2022, tá bom? Uma outra notícia curiosa que marcou aí toda a questão do noticiário foi que o governo Bolsonaro finalmente não vai renovar assinaturas de jornais e revistas, tá bom? O Planalto deu um argumento ali, né, vinculando essa interrupção, argumentando a favor da racionalização das despesas, tá bom? Então, o presidente da República acabou decidindo, né, deixar de contratar as assinaturas impressas, mas vai manter as assinaturas de veículos digitais para o próximo ano. Para vocês terem uma ideia assim de volume, né, de proporção, o contrato firmado em 2017, por exemplo, era de R$ 582.911 anuais para a entrega de periódicos nacionais e estrangeiros no Palácio do Planalto e no Escritório Regional da Presidência em São Paulo, além das assinaturas digitais. Então, por ano, se gastava mais de R$ 500 mil com essas assinaturas que envolviam as assinaturas digitais também. A presidência assinava 6 jornais impressos, 8 revistas e 26 canais digitais de notícias. O fornecimento das assinaturas impressas, do material impresso, foi interrompido na segunda-feira, essa última segunda-feira, dia 16, segundo o Planalto, tá? E dessa vez, obviamente, claro, né, a interrupção, como eu disse para vocês, foi vinculada ao corte de gastos aí, um corte de gastos de quase R$ 600 mil por ano, tá bom? Então, informações interessantes. Além disso, também nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele vai debater as regras para as eleições de 2020. Então, o trabalho legislativo já está quase acabando, né? Porque vai entrar no recesso parlamentar, mas tem coisas importantes ainda para acontecer essa semana, tá? E aí, os ministros vão analisar as resoluções que tratam do calendário eleitoral
que tratam também do fundão eleitoral e das prestações de conta dos partidos. E as normas para 2020 também vão prever diretrizes sobre impulsionamento pela internet. Então, a movimentação que vai regulamentar as eleições de 2020 estão acontecendo agora. Isso é extremamente importante, a gente precisa ficar atento com relação a isso. Com relação ao cenário internacional, o presidente Bolsonaro fez uma postagem interessante no Twitter, né, mostrando como o cenário dos países ao nosso redor aqui podem acabar influenciando a nossa realidade. Por exemplo, né, ele relembrou que a situação política complicada da Venezuela tem reflexos diretos no Brasil, especificamente, né, mais intensamente no estado de Roraima, porque o estado de Roraima está vivendo lá um aumento da população e uma insuficiência de serviços de saúde e educação, por exemplo, que não conseguem dar conta dessa população que está chegando, né? E aí o presidente, na mesma postagem no Twitter, demonstrou preocupação com a situação argentina, uma vez que na Argentina o governo recentemente eleito adotou certas medidas que geralmente acabam causando problemas. E aí o presidente listou algumas dessas medidas, entre as quais estão uma dupla indenização para demissão sem justa causa, ou seja, os patrões não podendo demitir as pessoas, caso demitam, vão ter uma dupla indenização. Depois, a segunda medida, né, elevação dos impostos de exportação no caso dos grãos, né? O presidente Bolsonaro já havia falado que a carne está cara sim, mas ela acabou ficando cara por causa da entre-safra que acontece nesse fim de ano, que geralmente traz um aumento de 10 a 15% no valor da carne, só que além disso, houve uma abertura do mercado brasileiro de carne para exportação. E o presidente Bolsonaro perguntou, a gente vai fazer o quê? Vai taxar a carne para exportação? Para garantir um preço mais interessante, mais barato aqui dentro, a gente vai atrapalhar as exportações. Então é um negócio que é meio contraproducente, né? Você melhora um pouco o preço da carne, mas você atrapalha a balança comercial porque você vai dificultar o empresário brasileiro de vender para o exterior e obrigá-lo a vender aqui dentro. É um negócio meio complexo esse tipo de regulamentação, mas isso a Argentina está fazendo. Está elevando os impostos de exportação dos grãos para evitar que a Argentina exporte os grãos e tentar valorizar o comércio interno. São medidas intervencionistas que, para quem gosta de uma economia mais livre, isso gera grande preocupação, tá bom? Porque você atrapalha o trabalho daquele que está gerando emprego, daquele que está fazendo comércio, tá bom? E aí, imposto na Argentina também, continuando aqui as medidas complicadas que têm sido tomadas na Argentina, imposto de 30% para compras no exterior, então atrapalhando as pessoas que querem importar produtos, né? Você compra no exterior, tem que pagar um imposto de 30%, atrapalhando o comércio, atrapalhando a livre circulação, a livre iniciativa, a livre circulação de mercadorias e de valores, então coisas complicadas. Além disso também, retornando discussões ali relacionadas à legalização do aborto. Então, questões aí acontecendo na Argentina que trazem um nível considerável de preocupação, tá bom, pessoal? Então, algumas notícias interessantes aí com relação às eleições de 2020, a questão da CCJ admitindo, né, a PEC do voto impresso e TSE fazendo importantes debates sobre essa questão eleitoral. O governo Bolsonaro não renovando as assinaturas de material impresso aí, que gera uma economia. E uma notícia curiosa aqui para terminar com vocês sobre uma reflexão de incentivo para vocês. Uma notícia interessante que saiu no R7. Zelador vira físico após aprender trigonometria com vídeos na web. Infelizmente a gente vê muita bobeira na internet, né? Muitas coisas assim que não acrescentam, né, que não edificam, mas a gente vê uma notícia muito interessante, lembrando que eu deixo todos os links das notícias citadas aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você também tem um link para se tornar membro do canal Daniel Lopes aqui embaixo, tá? Então, veterano do Exército dos Estados Unidos teve 3 semanas para aprender matemática avançada e entrar na universidade para seguir o sonho de ser físico, tá? Veterano do Exército dos Estados Unidos conseguiu então aprender pelo YouTube trigonometria, né, uma matemática mais específica,
seguindo esse sonho de infância de ser físico. A história desse americano é muito interessante. O nome dele é Joshua Carroll e ele estava no ensino médio lá quando em 2001 os Estados Unidos sofreu aquele ataque lá que acabou, né, gerando toda aquela confusão de invasão do Iraque e por aí vai. Então, o que aconteceu? Ele, em vez de entrar na universidade, né, vendo aquela situação dos americanos diante do ataque, ele preferiu, né, em vez de seguir uma educação universitária, ele se alistou nas Forças Armadas Americanas. Ele chegou a passar 3 destacamentos no Iraque, né? Depois disso, ele voltou para sua casa na Virgínia, só que ele foi diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático por causa da guerra e uma falta geral de propósito de vida. Só que aí ele começou a trabalhar como zelador numa escola local, quando ele encontrou alguns livros do Stephen Hawking, né, um dos mais renomados físicos aí, cientistas do século passado. E ao folhear as páginas, ele decidiu que queria seguir o seu sonho de infância e voltar a ser físico. Então, com pouco tempo para estudar, ele conseguiu convencer os funcionários da Universidade de Radford a deixá-lo pular os pré-requisitos do programa de física, desde que ele pudesse aprender por si próprio trigonometria. Então, ele partiu para o YouTube, usando vídeos do YouTube, ele se preparou para esse exame de admissão, assistindo vídeos que ensinavam ali matemática avançada, e isso em apenas 3 semanas, e ele não apenas passou no teste de admissão, como se formou como um dos melhores alunos da sua turma e tem trabalhado como físico desde então. Então, pessoal, isso fica para você como incentivo, tá? A gente está aqui no YouTube aqui compartilhando notícias, compartilhando reflexões, questões importantes, mas mais do que isso, o YouTube pode ser sim uma ferramenta de progresso profissional, progresso pessoal, de crescimento pessoal e de mudança de realidade, tá bom? Fica essa dica, fica esse incentivo, esse ensejo para você sempre usar essas novas tecnologias para você crescer em conhecimento, absorver conteúdos que acrescentam, que são importantes, que nos fazem evoluir como pessoas e como seres humanos, tá bom? Fica esse incentivo do exemplo aqui do Joshua Carroll, o americano veterano de guerra, que seguiu o seu sonho e usou os meios de comunicação aí, as novas tecnologias para poder progredir intelectualmente, materialmente e também psicologicamente vencendo os seus traumas de guerra, tá bom? Forte abraço para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom, clique no like, ajuda muito o canal a crescer, clique no sininho das notificações para você ser informado de todas as novidades aqui no canal Daniel Lopes. Também te convido, caso não seja inscrito no canal ainda, talvez você está assistindo esse vídeo por meio do WhatsApp, te convido a vir até o YouTube e se inscrever aqui no meu canal, ajuda muito o canal a crescer. Se você já é inscrito no canal, faço um convite para você verificar se a sua inscrição está ativa, porque infelizmente a plataforma está retirando algumas inscrições aqui do canal, tá? Então vale a pena dar uma verificada. Deixo um forte abraço, desejo uma ótima quarta-feira para vocês. Examine todas as coisas, retém que é bom e nunca se esqueçam, conhecimento é poder. Um abraço, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, me ajudem a compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, por meio do qual você pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos aí nas suas redes sociais, ajuda muito aqui a repercussão do canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, valeu!